Thaís. Ah, Thaís, Thaís. sorry. Irmã Thaís. Daniel 11, verse 40. Daniel 11:40. Prove to us that the king of the south was not defeated in 1989. Prova pra gente que o rei do sul não é derrotado em 1989. Fazendo uma comparação e contraste deles. We make a comparison and contrast with the Millerite line. With the Millerite line. Com a linha Millerita? 1798, the time of the end. Can you talk me through it? Você pode guiar ela? No tempo do fim. No tempo do fim. É, the time of the end. Which one? Qual? 1798. 1798. Mm-hmm. He's saying that she should put the microphone. Só. No tempo do fim. We're in Daniel 11:40. Nós estamos em Daniel 11:40. She's thinking, she said. Eu não sei guiar. I cannot guide you. We can work together. A gente pode então trabalhar junto. You see there's two parts? Você vê que tem duas partes? You would agree? Você concordaria que tem duas partes? So there's a part A Então teria uma parte A and a part B. e uma parte B. So in 1798, Então em 1798, let's just do the top line before we think Vamos about the fazer- second. vamos fazer a linha de cima antes da gente fazer a linha de baixo. What happens to the papacy in 1798? O que acontece com o papado em 1798? Ferida mortal. The Deadly Wound. So there's a deadly wound. Então tem uma ferida mortal. And if I'm on the battlefield E se eu estou no campo de batalha and I receive a deadly wound, e eu recebo uma ferida mortal, am I dead yet? eu já estou morto? Não, está ferido. Not. So it takes some time. Leva um tempo. So is the papacy dead in 1798? Então o papado está morto em 1798? Não. Not. No, he's not. So who receives the deadly wound? Então quem recebe a ferida mortal? Culpado. The papacy. And E who does Ellen White says receive the deadly wound? quem Ellen White diz que recebe a ferida mortal? She's in France. Ela está na França, She goes to a museum ela vai para o museu and she sees the bust of this man. e ela vê o busto, uma escultura de um homem. Pope Pius VI. De Papa Pio VI, The Pope in 1798. que era o Papa em 1798. Do you remember what she says? E você lembra o que ela disse? I'm not sure if it is in Eu não estou segura se isso está... Não é em português aqui. Você tem aí? Qualquer? Você tem na reference. where was it, sorry? Não, 8MR 65. Where is that? I've lost my references. Ela perdeu. Qual que é? 8MR 354.1. 54. 354. So in this quote, Sister Thais,
Então, irmã Thaís, nessa citação, Ellen White is saying Ellen White vai estar dizendo that que she's gone to this museum ela está passando por esse museu and she sees this marble statue e ela vê essa estátua de mármore and the bust of Pope Pius VI. que é o busto do Papa Pio VI. She says that this is the Pope specified in prophecy, Ela diz que esse é um Papa que foi especificado na profecia which received the deadly wound. e que recebeu a ferida mortal. So who received the deadly wound? Então, quem recebeu a ferida mortal? The Pope, The Pope. o Papa. She says he was the one marked in history Ela diz que ele foi aquele que foi marcado na história and noted in prophecy. e notado na profecia. So the papacy receives a deadly wound, Então, o papado recebe uma ferida mortal, but we understand that you can tie together a king and a kingdom. mas a gente sabe que a gente pode amarrar o rei e um reinado. Is that okay? Tudo bem? So you're okay if I write Pope Pius VI? Então, tá tudo bem se eu escrever aqui Papa Pio VI? If you've been wounded Se ele foi ferido and you're taking a period to die, e leva um período para morrer, then there must be a point where you die. então deve haver um ponto onde ele morre. Where would you mark that? Aonde você marcaria isso? 99. 1799. 1799. And you want to say that he dies here? E ele morre aí, então? É isso que você quer dizer? What happens in 1799? O que acontece nesse ano? 1799. Ele morre em cativeiro. He dies in captivity. Yes, Sim, he dies. ele morre. And then we also understood E nós também entendemos that this deadly wound que essa ferida mortal was as a result of a war foi o resultado de uma guerra that's been occurring between the king of the north and the king of the south. que esteve ocorrendo entre o rei do norte e o rei do sul. So in 1799 you can mark the death. Então, em 1799, você pode marcar a morte. What happens when you die? O que acontece quando você morre? Você é sepultado. You are buried. So you go into a grave. Então, você vai para um túmulo. And what is this a counterfeit of? E isso é uma contrafação do quê? De Cristo. Christ. So this is a counterfeit of Christ. Então, isso é uma contrafação de Cristo. What should you then expect to happen? O que a gente deve esperar, então, que ocorra? Que ele ressuscite. That he resurrects. So there's a point in the future Então, vai chegar um ponto no futuro where you can expect to see a resurrection. onde você deve esperar ver uma ressurreição. And this is the story of the king of the north E essa é a história do rei do norte in 1798. em 1798. So you began explaining this to us Então, você começou explicando isso para nós by saying that we should compare and contrast. por dizer que nós deveríamos comparar e contrastar. So back to you. Então, agora de volta para você. Terei que fazer uma linha do Rei do Sul agora. Now I would need to draw a line for the King of the South. Sim. You have a line? Agora a gente já tem uma linha. O tempo do fim sendo 1989. The time of the end will be 1989. Com o término da Guerra Fria. Is the end of the Cold War. E a União Soviética recebendo a ferida mortal. And the Soviet Union received a deadly wound. Who was leading the Soviet Union in this history? Quem estava liderando a União Soviética nessa história? Gorbachev? Quem? Gorbachev. Yeah. Sim.
Nesse ano, o muro de Berlim cai, In this year, the Berlin Wall falls, caracterizando uma queda progressiva da União Soviética. Marking a progressive fall of the Soviet Union. Okay, Ok. so we have a falling. Então a gente tem uma queda progressiva. E em 1991, Gorbachev ele renuncia And in 1991, Gorbachev renounces, abdicates. Isso caracteriza a morte That da would- União Soviética. And that would be the death of the Soviet Union. So Death. Gorbachev abdicates Então Gorbachev abdica and the Soviet Union dissolves. e a União Soviética se dissolve. E futuramente vai ressuscitar assim como And in the future, it will resurrect as the King of the North. So it died, Então ela morreu, it went into a grave, ela foi para uma tumba and we should expect that it would resurrect again. e deveríamos esperar que ela ressuscitasse outra vez. Anything else from you, Ed? Gostaria de adicionar algo mais? não. Não. Thank you. Obrigado. That's pretty much the picture we've been trying to develop. Essa é basicamente a imagem que eu estou querendo desenvolver. I want to just highlight one point, Eu gostaria simplesmente de ressaltar um ponto, and that is that we can understand that the Soviet Union or the King of the South e é o de que nós podemos entender que a União Soviética ou que o Rei do Sul, then really did die. eles realmente morreram. It isn't doing this underground plotting. Sorry. It isn't underground Não é que é algo oculto, plotting. uma maquinação, um esquema oculto, Planning on how it will come back. é que eles estavam planejando como é que eles iam voltar. In other words, it hasn't faked its death. De outras palavras, não é que ela fingiu a sua morte. The King of the North didn't fake his death O Rei do Norte tampouco fingiu a sua morte in 1798. em 1798. So compare and contrast Então, comparando e contrastando, should tell us that the Soviet Union did not fake its death. isso nos deveria dizer que a União Soviética não fingiu a sua morte. But we can, using this method, know that it will return. Mas, usando esse método, nós podemos saber que ela irá retornar. There's a question. Yes. Então, a gente está querendo dizer que o Rei do Sul é a USSR, o RSS e não a Rússia? If it's not the Soviet Union, If it is not, if it isn't, se não é a União Soviética, then what died here? então o que é que morreu aqui? Eu diria que a União Soviética, só queria ter certeza. I'm content for that Eu estou feliz por isso, então, because it really did die, porque ela realmente morreu. and it's the Soviet Union that was wounded and fell. E foi a União Soviética que foi ferida e que caiu. Yes, Brother Pedro? Microfone para ele. Just wanted to ask, as the USSR changes to Russia itself, Eu simplesmente gostaria de perguntar de que, assim como a União Soviética muda e se torna Rússia, I mean, there's some kind of a change in the Existe- resurrection. ou seja, o que eu quero perguntar é que existe uma certa mudança quando ocorre a ressurreição. By comparing and contrasting, should we see some, at least a different, slightly different manifestation of the King of the North? Então, se a gente fosse comparar e encontrar, será que a gente não deveria ver uma manifestação um pouco diferente do Rei do Norte? I thought we did see a different manifestation. Eu penso sim, eu pensei que a gente vê de fato uma diferente manifestação. Don't we understand? I thought we taught Eu pensei que a gente ensina that when it resurrects here, que quando ela ressuscita aqui, it's a different manifestation. é uma diferente manifestação. Is that
How you see it? É assim que você vê? I can see it. I don't know how it looks like, but I can see it. Eu posso ver, eu não sei com que isso se parece, mas eu posso ver isso. Oh, the Paminda. It dies as the fifth head of Revelation 17 and resurrects as the seventh head. Morre como a quinta cabeça de Apocalipse 17 e ressuscita como a sétima. Sétima? Sétima. So what is that saying? Então o que isso quer dizer? It's a different manifestation? Que é uma manifestação diferente? It's a different head, É uma cabeça diferente. different manifestation. Então é uma manifestação diferente. But if it resurrects as a seventh head, Então se ressuscita como a sétima cabeça, it doesn't discount the fifth head. não descontaria a quinta cabeça. Are we okay with that? Estão todos bem com isso? It's just as much the king of the north in the fifth head Ele é tão o rei do sul, o rei do norte, quando era com a quinta cabeça, as it is in the seventh, assim como é na sétima, despite the fact that it looks differently. apesar do fato de que parece diferente. So, isn't the fact that the king of the south looks like Russia now, Não é o fato de que o rei do sul se parece com a Rússia agora. that fact shouldn't change the Soviet Union also being the king of the south? Esse fato não deveria mudar o que já está estabelecido de que a União Soviética é o rei do sul, As the Soviet Union. como União Soviética mesmo. I don't think we got that wrong. Eu não acho que a gente errou isso. It's just understanding that it resurrects. É simplesmente o fato que a gente tinha que entender que ela ressuscita. Perhaps appearing slightly different. Talvez aparecendo um pouco diferente. Brother Daniel. Irmão Daniel. That microphone is not working. So he asked the other one. Why the papacy is the seventh head? Por que o papado é a sétima cabeça? If you prefer 8, that works good. Se você prefere a oitava, pode ser a oitava também. There's only 7 heads. Só são Right. 7 cabeças. But can I make the papacy the sixth head as well? Eu posso fazer o papado da sexta também? Stand together. No, you cannot. Não, você não pode. We have our theme for the next couple of meal discussions. Temos o nosso próximo tema para a discussão do almoço. So, whichever head we want to name it, Então, whichever head we want to call it, qualquer que seja a cabeça que você quer falar que é, it dies as one head and comes up as another. ela vai morrer como uma cabeça e vai ressuscitar como sendo uma outra cabeça. And those heads don't look the same E essas cabeças não se parecem a mesma in appearance. em aparência. So the Soviet Union dies, Então a União Soviética morre, Russia resurrects. a Rússia ressuscita. That the differences between them do not discount the Soviet Union being the king of the south. E as diferenças entre elas não descartam o fato de que a União Soviética era o rei do sul. The problem that we've wrestled with O problema com que a gente se encontra is the fact that it fell, é o fato de que ela cai, but so did the papacy. mas também o papado caiu. Any further questions on that? Alguém tem mais alguma outra pergunta sobre isso? Could you repeat? He couldn't get the point from the point forward that Pedro said. Yeah, let me just. Did you understand the question? Could you repeat from the answer after what Pedro said? Let me just translate to the camera. Então o que ele perguntou? Yeah. Então o que ele perguntou é se poderia repetir o que foi dito depois do que o Pedro perguntou. Brother Pedro's question, A pergunta do irmão Pedro, I can't remember. ela não consegue lembrar. It was, could you repeat it? If it's different, if it would be slightly different. If it would be slightly different, because the Russia is slightly different, so the papacy would be slightly different. Okay. So, what we're questioning O que estávamos nos perguntando
is that we understand the Soviet Union as the king of the South died, é que nós entendemos que a União Soviética, sendo o rei do Sul, morre, but when we're observing its resurrection, it looks a little differently. mas quando a gente observou a ressurreição dela, parecia um pouquinho diferente. And if we compare and contrast, E se a gente compara e contrasta, then there must be differences between what the power looks like before the deadly wound então devem haver diferenças entre como o poder se parecia antes da ferida mortal and what it looks like when it resurrects. e com o que se parecia quando ele ressuscita. And the conclusion is that in the history of the king of the South, it does look different. E a conclusão é de que na história do rei do Sul isso de fato parece diferente. And then when we compare it to the king of the North, E então, quando nós comparamos isso com o rei do Norte, Elder Parminder's point o irmão Parminda ele apontou was that it dies as the fifth head of Revelation 17 de que o rei do Norte ele morre como a quinta cabeça de Apocalipse 17 and resurrects as the seventh. e ele vai ressuscitar como a sétima cabeça. But it's a different head of Bible prophecy. Mas é uma cabeça diferente na profecia bíblica. It has a different appearance. Tem uma aparência diferente. Ok. So the answer to Brother Pedro's question was yes. Então a resposta para a pergunta do Pedro foi sim. There is a change. Existe uma mudança. The next subject I want to review, You have- sorry, Brother Andres. Irmão Andrés. Just a question. When we looked at the literal history of Daniel 11, we came to the conclusion that in 1989, Egypt is conquered until the head. Sorry. Então, quando a gente olhou para a história de Daniel 11, a gente viu que o Egito é conquistado e Até a cabeça. até a cabeça. Mas a cabeça não. Mas a cabeça não foi conquistada. So everything except for the head. Então tudo foi conquistado exceto a cabeça. How did that model? How would we see that model with regards to that? Como é que a gente poderia encaixar esse modelo com esse? So what you're asking Então o que ele está perguntando é: is something that's suggested algo que foi sugerido or taught ou ensinado kind of gives the impression that the king of the south didn't really fall nos dá um pouco a impressão de que o rei do sul não caiu de verdade, because all the satellite states were taken, porque os estados satélites foram tomados, but the head never was. mas a cabeça nunca foi. And that's Daniel 11, which verse? Isso está em Daniel 11, em qual verso? Let's go to Daniel chapter 11. Vamos para Daniel 11. I think. Verse 10. Versículo 10. If you would read that. Daniel 11, 10. Mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças, e virá apressadamente e inundará, e passará adiante, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. So for those of you that are new to these verses, Para aqueles que são novos para esses versículos, verse 10 o versículo 10 is the history é a história of 1989. de 1989. These verses are the story of Seleucus and Ptolemy. Esses versos, na verdade, falam de Seleuco e Ptolomeu. So Seleucus Seleuco is the king of the north, é o rei do norte, and Ptolemy e Ptolomeu is the king of the south. é o rei do sul. And what happens in these verses E o que acontece nesses versos is the king of the south é que o rei do sul comes against the king of the north, vai contra o rei do norte, and the king of the north, e o rei do norte... oh sorry, I'm in the wrong verse. Perdão, estava no verso Sorry. errado. Back to verse 10. De volta ao verso 10. His sons shall be stirred up. Os seus filhos intervirão e reunirão. These sons are plural, Esses filhos estão no plural. and the sons of the king of the north. São os filhos do rei do norte. In 1989, Em 1989, you have two presidents. você tem dois presidentes. Can anyone name those presidents? Alguém consegue nomear esses presidentes? Bush? Yes? There's one else, one before him. É um antes dele. Reagan. So this was Reagan, Então temos Reagan,
Reagan and Bush, two sons. Reagan e Bush, são os dois filhos. And in this history, E nessa história, one of those sons was killed, um desses filhos foi morto removed from power, e foi retirado do poder. and his brother took over the throne E o irmão toma o trono and finished the work that he'd begun, e termina a obra que o outro começou. which parallels the history of Reagan and Bush. Que é um paralelo à história de Reagan e Bush. Reagan began the work against the Soviet Union. Reagan começou a obra contra a União Soviética, Bush came in and finished that work. mas foi Bush quem entrou e terminou essa obra. So when we read this verse, Então, quando a gente lê esse verso, it says that the king of the north is going to overflow its banks. diz que o rei do norte inundará, It's going to take all the satellite states of the Soviet Union. ele vai tomar todos os estados satélites da União Soviética. But if you read that last phrase, Mas se você ler essa última frase, it's only able to reach the fortress of the king of the south. ele só consegue chegar até a fortaleza do rei do sul. You're following that logic? Vocês estão seguindo essa lógica? So how we understand that A forma em que nós entendemos isso is that the king of the north took all of the satellite states of the Soviet Union, é que o rei do norte tomou todos os estados satélites do rei do sul, but didn't take Russia. da União Soviética, mas não tomou a Rússia. So you understand how we interpret that. Vocês entendem como a gente está interpretando isso? And then a suggestion can be made from that, Então, uma sugestão pode ser feita disso, that because Russia wasn't taken, it didn't really die. de que porque a Rússia não foi tomada, ela não morreu de verdade. If you go down a few verses, Mas se vocês descerem alguns versos, we're going to read verses 13 to 15. vamos ler os versículos 13 ao 15. Before we do that, Mas antes disso, in the next couple of verses, nos próximos 2 versos, we have the introduction of Raphia and Panium. temos a introdução a Ráfia e Pânio. So if we talk about verse 10, Então, a gente falou do versículo 10, this is 1989, que é 1989, and it's to his fortress. e é até a sua fortaleza. How would you spell that in the next few words? Yeah. Yeah, ATE. Excellent. In the next couple of verses, Nos próximos versículos, we're going to go through them next week, so we won't go into too much detail. a gente vai cobrir esses versos na próxima semana, então a gente não vai entrar em tantos detalhes agora. But it's the history of Raphia Mas é a história de Ráfia and Panium. e Pânio. And I just want us to note, E eu simplesmente quero que a gente perceba when we discuss Panium to Sunday law, que quando a gente discute de Pânio a lei dominical, what conclusion did we come to about the king of the south? a que conclusão nós chegamos a respeito do rei do sul? You can see it up here. Vocês conseguem ver aí já What happens between Panium and Sunday law o que acontece entre Pânio e o decreto dominical to the king of the south? com o rei do sul. Morre. Deadly wound, he dies. Sister Louisa. Irmã Luísa. A queda do rei do sul. The fall of the king of the south. The fall of the king of the south. A queda do rei do sul. So it receives a deadly wound here, Então ele recebe uma ferida mortal aqui. and it's dead at Sunday law. E ele está morto ali na lei dominical. So if you could read verses 13 to 15. Então, se a gente puder ler agora os versículos 13 a 15. This is the history of Panium. E aqui é a história de Pânio. I read it? Yes, please. Vou ler dos 13 ao 15. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa com um grande exército e com muitas riquezas. E naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentre teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte. E os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. So this Então, is the history of Panium.
Essa é a história de Pânio. And what happens at Panium? E o que acontece em Pânio? Brother Wilfred. Irmão Wilkfer, O rei do sul The King of the South, perde. loses. guerra. So the king of the north defeats the king of the south. Então o rei do norte conquista o rei do sul. If we went back into that history, Se nós formos para a história, this is a history of the Fifth Syrian War. é a guerra da Quinta Guerra Síria. And the Syrian wars are a fight E as guerras sírias são uma batalha for the area of Kol Syria. são pela área chamada Síria. São batalhas por essa área. So I'm just going to call this Kol Syria. Sorry. It's not called Syria. Kol. Ok. Essa área Quell, Síria. Egypt is down here. O Egito está aí embaixo. This is the kingdom of Ptolemy, Esse é o reino de Ptolomeu, king of the south. rei do sul. This is the area of Seleucus, king of the north. E em cima temos a área de Seleuco, o And rei do norte. this is the area they're fighting for. E essa é a área pelas quais eles estão lutando. So they're fighting for it through all 6 Syrian wars. E eles estão lutando por todas essas 6 guerras sírias. And then when they come down to Panium, E quando chegamos a Pânium, they meet in this area, eles se encontram nessa área and Seleucus defeats Ptolemy, e Seleuco derrota Ptolomeu. or the generals who are fighting for those kings. Ou os generais que representavam cada um desses reinos. Sorry? Seleucia. He was telling me the name. So at Panium, Então, em Pânium, what area does the king of the north win? qual área o rei do norte ganha? Sorry? O Egito? Egito? No. Não. Seleucus never takes Egypt. Seleuco nunca toma o Egito. He doesn't take it here, it goes up to the fortress. Aqui primeiro ele vai até a fortaleza, But he doesn't take it here or here. mas nos outros 2 marcos ele não toma o Does Egito. that mean at Panium and Sunday Law the king of the south isn't dead? Mas isso significaria que em Pânio, na lei dominical, o rei do norte, rei do sul não está morto? Because if we're going to use the argument Porque se a gente for usar o argumento that in verse 10 de que no versículo 10 he didn't take Egypt, ele não tomou o Egito, he never takes Egypt. ele nunca conquistou o Egito. Not at Raphia or Panium. Nem em Ráfia e nem em Pânio. Not in this story. Não nessa história. All he takes is Kol Syria, Tudo que ele toma é Seleucia, which you could call a satellite state. que você pode dizer que é um estado satélite. So if we're saying that he's not taking the head in verse 10, Então, se a gente diz que ele não está conquistando a cabeça no versículo 10, means that it isn't a defeat and a death, e isso quer dizer que não foi uma derrota ou uma morte, then we would need to use the same logic down here at Panium, então a gente seria forçado a utilizar a mesma lógica aqui embaixo em Pânio, when he also never steps foot in Egypt. onde ele também não coloca seus pés no Egito. So I'm not sure how we use that argument. Então não tenho muita certeza de como utilizar esse argumento. Any questions or thoughts on that? Alguma pergunta ou pensamento com respeito a isso? I would suggest Eu sugeriria that if we think of a body, de que se nós pensarmos em um corpo and if they take everything but your head, e eles tomam tudo, exceto sua cabeça, you're still dead. se ainda está morto. No thoughts or questions? Nenhum outro pensamento ou pergunta? That was kind of a large diversion Isso foi um desvio um pouco longo to consider how we interpret this up to the neck. para poder considerar como é que a gente interpreta esse conceito de que eles chegaram até o pescoço. Are you happy for that? Mas está feliz com isso? We'll go through this history in more detail next week. A gente vai entrar nessa história em mais detalhes na semana que vem. So if we go back to our subject, Então, se nós retornarmos ao nosso assunto, there's a hand there. yes? So no one's asking any questions. Já que não tem muitas perguntas,
even though you said something quite significant, Apesar de que você tenha dito algo bem significativo, it doesn't say it in the passages of Daniel 11. não diz nas passagens de Daniel 11, It just says to his fortress. só fala até sua fortaleza. I think either one of the students said up to, they go up to the head, E eu não entendi, ele menciona que vai até a cabeça. and then you use the phrase up to the neck. E aí você usou a expressão até o pescoço. And you see that phrase used in Isaiah 8:8, E a gente vê essa frase em Isaías 8:8. when the king of the north is coming up to the neck. Quando o rei do norte ele está invadindo até o pescoço. 8:8. And if you just read Isaiah 8:8, Se você ler apenas Isaías 8:8, what you'd want to do is, if you're going up to the head, which means you're basically chopping the head off, que você vai perceber que eles estão chegando até o pescoço, e é basicamente para cortar fora. you can also use the imagery of you putting your foot upon the neck of your enemies. Ou você também pode usar a imagem de que você está colocando seu pé na cabeça dos seus inimigos. It's a phrase that's used a lot in the Bible, É uma frase que é utilizada bem na Bíblia, as is another phrase como uma outra frase. when people are stiff-necked, Quando as pessoas elas estão cabeça dura. and another phrase E uma outra frase, where you put yokes on people's necks. quando você coloca um jugo no pescoço das pessoas. So if you're going to start using this imagery of heads, Então, se a gente for utilizar essa imagem de cabeça, you'd want to study the subject of necks. a gente precisa também estudar o assunto dos pescoços. And if you just take the imagery that's used in 8:8, Se você simplesmente tomar a imagem que aparece em Isaías 8:8, then if someone wants to read that, talvez alguém gostaria de ler aqui no vídeo. Isaías 8:8 diz: E passará a Judá, inundando-o, e irá passando por ele, e chegará até ao pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. when you overflow and pass over, Quando você inunda e passa por cima, and you stretch your wings to fill the whole land, você estende as suas asas até encher toda a terra. how far are you going? Quão longe você está indo? And whose question that was? Não sei de quem pergunta é essa. Brother Andre. What does it say? How far are you going to? Como é que você entende que isso aqui está indo até que ponto? Toda a terra. No, if you overflow and you take the whole land, how far are you going to? Então, se você inunda e toma toda a terra, até onde você está indo? It says, he shall reach even to Ele vai chegar até The neck. o pescoço. So if you're going to the neck, Então, se ele vai Spare chegar the até o head. pescoço, what? You're not standing on their head. sorry, if you are at the neck, If you're putting your foot on their neck, you're going up to the head. You haven't stamped on the head. então se você coloca o pé no pescoço, você nunca chegou a pisar na cabeça. So this idea of going up to the head, Então, essa ideia de chegar até a cabeça, the Bible's defining it as taking the whole land. a Bíblia define como tomar toda a terra. Does that make sense? Isso faz sentido? Ainda não faz para mim. Not yet to him. O irmão Andrés falou que faz sentido, ele pode explicar. Ou alguém aqui da frente. Usei o microfone. I think what Ramiro is saying is that here it says that it reaches to the neck, Quando aqui diz que vai chegar até o pescoço, and then it repeats and enlarges and says that it fills the whole land. Or então aqui depois repete, amplia e fala e enche toda a terra. so, it's defining to reach to the neck Então as, está definindo que chegar até o pescoço as filling the whole land. como estender e encher toda a terra. I don't know if that's O ponto é que está indicando morte, destruição completa. Can you say in English? that it's indicating complete destruction. Death.
if we went back to considering this as a king and a kingdom, Então, se nós retornarmos à consideração de um rei e um reino, and Gorbachev is essentially killed here, e que Gorbachev é essencialmente morto aí, then mustn't the kingdom also have had the same fate? então o reino também teve que ter recebido o mesmo destino. You can behead someone. Você pode decapitar alguém, That's the concept I see up to the neck. e é esse o conceito de que eu vejo de chegar até o pescoço. I think the only way you could actually see the Russia continuing through this history Eu acho que a única maneira de ver uma Rússia que é contínua por toda essa história is if we tried to consider some type of Russian deep state. é se a gente tentar considerar que tem um estado profundo, um deep state da Rússia. And I don't think that kind of thinking has ever served us well. E eu nunca acho que tal tipo de pensamento nos serviu. I should say this, conspiracy theories. Conspiracy theory. Ou seja, esse tipo de teorias de conspiração de que existe um estado profundo governando tudo. Boris Yeltsin was genuinely trying to recreate Russia. Boris Yeltsin, o presidente, estava realmente querendo recriar a Rússia As a democracy, como uma democracia, however corrupt that was going to look. por mais que ela fosse ser muito corrupta. Any other thoughts and questions? Alguma outra pergunta ou pensamento? So I'll just bring us back to our review. Então, eu quero trazer de novo a gente para a nossa revisão. Sister Annabeth, Irmã Annabeth, if we consider the history of the world, se nós considerarmos a história do mundo, and we're going to consider the beginning e nós vamos considerar o começo and end of God's people, e o fim do povo de Deus, ancient Israel and modern Israel, Israel antigo e Israel moderno. how many parts are there to ancient Israel? Em quantas partes temos Israel antigo? I'm not sure I understand the question. Ela não tem certeza se ela entendeu a pergunta. So we talk about reform lines, Se a gente fala de linhas de reforma and we consider ancient and modern Israel. e nós consideramos Israel antigo e moderno, How many reform lines make up ancient Israel? quantas linhas de reforma fazem Israel antigo? 2. 2. Can you name them for me? Você poderia nomeá-las para mim? Moses and Christ? Moisés e Cristo. So we have one long line, Então a gente tem uma linha a mais and we can see Moses e nós podemos ver Moisés and Christ. e Cristo. And what would you call these? E como você chamaria essas linhas? Alpha and Omega? Alfa e ômega. An alpha and an omega. Um alfa e um ômega. And what about these two? E essas outras duas linhas? Modern Israel. Seria Israel moderno. The Millerites Os Mileritas and the 144,000. e os 144 mil. And the 144,000. An alpha and an omega. Um alfa e um ômega. So this is all ancient Israel, Então tudo isso é Israel antigo and this is all modern Israel. e tudo isso é Israel moderno. You're happy for that? Vocês estão todos contentes com isso? Beginning and end, beginning and end. Começo e fim, começo e fim. Ancient and modern. Antigo e moderno. So if I want to understand what these two look like, Então, se eu quiser entender com o que se parecem esses outros dois, what do I need to do to my line? o que eu preciso fazer com a minha linha? Have to break the line. Você precisa quebrar a linha. Here? Yeah. Aqui? And bring these two down here. E aí, então eu trago esses outros dois aqui para baixo. Because Porque this itself is an alpha, isso tudo aqui é por si mesmo um alfa and this itself is an omega. e isso por si Yeah. mesmo é um ômega. So we'll do two parts, Então nós vamos dividir em duas partes, Millerites Mileritas and 144,000, e os 144 mil. an alpha and omega. Um alfa e um ômega. If you want to understand the 144,000, Se você quiser entender os 144 mil, what else can you do? o que mais você pode fazer? You can look to Christ line, Você pode olhar para a linha de Cristo, but We you can can, look to the line of Christ, podemos olhar para a linha de Cristo, but I would also say you can look to the line of the Millerites. mas eu também posso dizer que a gente pode olhar para a linha dos Mileritas.
So what do we need to do again? Então o que que a gente precisaria fazer You de have novo? to break the line again. Quebrar mais uma vez a linha. Here. Yeah. Aqui. And we would bring this one E então traremos essa down under the Millerites. para debaixo da dos mileritas. And the Millerites would tell us of our time, E os mileritas nos contariam algo sobre o nosso tempo. even though they're an Alpha and we're an Omega. Por mais que eles sejam um alfa e nós somos um ômega. Sister Chris, Irmã Cris, are you okay with that? você tá bem com tudo isso? You are? Tá bem? So if we want to understand the time of the 144,000, Então, se nós quisermos entender o tempo dos 144.000, we can understand it by understanding the history of the Millerites, nós podemos entender isso através da história dos mileritas, of Christ and of Moses. da de Cristo e de Moisés. So then, Então, this is modern Israel. isso é a história de Israel moderno. When we consider modern Babylon, Quando nós consideramos Babilônia moderna, what can we do with modern Babylon? o que que a gente deve poder fazer com Babilônia moderna? If modern Israel comes in two parts, Se Israel moderno vem em duas partes, how many parts must modern Babylon come in? e quantas partes Babilônia moderna deve aparecer? Two. Duas? Duas. So I'm going to create a line for them, Então eu vou criar uma linha para ela. and this is the Alpha history, and this is the Omega E essa é a história alfa e temos a história ômega também. for modern Babylon. Para a Babilônia moderna. And I'm suggesting E eu estou sugerindo that this history, the Alpha history, que essa história, a alfa, is a close counterfeit of Millerite history. é uma contrafação muito semelhante à história milerita. So in the time period of the Millerites, Então, no período dos mileritas, we had a prophet raised up, temos um profeta que é levantado, William Miller, Guilherme Miller, at the time of the end. no tempo do fim. And then we also had the three angels' messages, E então nós temos as três mensagens angélicas and we had e temos também Ellen White. Ellen White. William Miller Guilherme Miller, learnt by Bible study and being led by the Holy Spirit, ele aprendeu com o Espírito Santo e o estudo da Bíblia propriamente, but Ellen White by direct revelation. mas Ellen White recebeu revelação direta. So in this history we have two types of prophets. Então nessa história temos dois tipos de profetas. So when we come to modern Babylon, Então quando chegamos à história de Babilônia moderna, we must be able to say the same things. devemos ser capazes de dizer a mesma coisa. The raising up of a prophet, Tem que haver um levantar de um profeta also a prophet receiving dreams and visions, e também um profeta que recebe sonhos e visões, a three-step testing message. uma mensagem de teste em 3 etapas. All those components I would suggest must be seen in this Alpha history. Eu sugiro que todos esses componentes a gente tem que conseguir enxergar And nessa história alfa. we can demonstrate that. E a gente pode, de fato, demonstrar isso. What I want us to understand, O que eu quero que nós entendamos, so that we can focus on the King of the South in these histories, para que nós possamos enfocar no Rei do Sul durante essas histórias, is that Ellen White says that Millerite history é que Ellen White diz que a história milerita is the history of the first and the second angel's message. é a história da primeira e segunda mensagem angélica. If I was to draw that out, Se eu tivesse que desenhar isso, this is 1798 isso é 1798 to 1844. a 1844. And she says it's the history of the first E ela diz que é a história da primeira and the second e da segunda angel's messages. mensagem angélica. And then she places the third Então ela localiza a terceira in 1844, em 1844 and it runs through history. e ela vai então correr através da história. So this is the Alpha of modern Israel. Então esse é o alfa de Israel moderno. When we come to the Alpha of modern Babylon, E vamos chegar ao alfa de Babilônia moderna. I'm saying it begins in 1899 Ela vai dizer que começa em 1899 to 1945. a 1945. And this history, E essa história, what are two things you see in this history? quais são as duas coisas que vemos nessa história? This is the first and second angels' messages, Essas são a primeira e segunda mensagem angélica. and Ellen White says the second ends in 1844. E Ellen White diz que a segunda termina em 1844. What ends in 1945? Então, o que termina em 1945? Second World War.
Second World War. Segunda Guerra Mundial. So this is the history Então essa é a história of World War I and World War II. da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. We should pray for. I will stop and pray for. Nós opening vamos Sabbath. fazer um intervalo e orar para a entrada do sábado. So, the Millerite history. História milerita. Alpha of modern Israel O alfa de Israel moderno. is a history of the first and second angels' messages. E a história da primeira e da segunda mensagem angélica. The third begins here and runs through history A terceira ela começa a seguir e ela avança através da história until it's empowered. até que ela é fortalecida. The counterfeit of this A contrafação disso is the history of World War I and World War II, é a história da Primeira e Segunda Guerra Mundial, ends in 1945. que termina em 1945. In one sense, E em um certo sentido, you can see você World consegue War ver III a Terceira Guerra Mundial begin in 1945 with the Cold War. começando em 1945 com a Guerra Fria. Runs through history until it's empowered. Ela vai avançar através da história até ser fortalecida. We can see these angels' messages in a number of different ways, Nós podemos entender essas mensagens angélicas de várias maneiras diferentes, particularly the third. particularmente a terceira. And I would suggest we can do the same with the world wars, E eu sugiro que nós podemos fazer o mesmo com as guerras mundiais. cutting the line and seeing it in our history, Podemos cortar essa história e ver somente na nossa história, or as an extension of the Cold War. ou como uma extensão da Guerra Fria. There's a question there. Brother Daniel? Irmão Daniel? Sorry? Didn't hear. The Did you hear? Just making the point that it's 46 years in both histories. Ah, ele está simplesmente falando que tem 46 anos em ambas as histórias. So in Australia, Então, na Austrália, we have these community halls. temos esses salões de comunitários. And at the back of these halls, you'll find two wooden plaques. No fundo desses salões comunitários, você vai encontrar duas placas de madeira, Like this. como essas. One will be for World War I Uma vai ser para a Primeira Guerra and one for World War II. e a segunda para a Segunda Guerra. And then they will list all of the men from that community E aí vai haver uma lista de todos os homens daquela comunidade who died in these wars. que morreram nessas guerras. And how many years was World War I? E por quantos anos foi a Primeira Guerra Mundial? 4. How many years was World War II? Quantos anos durou a Segunda Guerra Mundial? 6. 6. So we can also understand this as the 46. Então a gente também pode entender isso como 46. I would suggest a counterfeit, 2 charts, Eu sugeriria que é uma contrafação dos diagramas, 2 tables. 2 tábuas. So you can see this counterfeit quite in many different ways. Então você consegue ver essa contrafação de vários níveis. The reason we're laboring this point A razão pela qual a gente está trabalhando esse ponto is so that we can understand that in here, é para que a gente possa entender que bem aqui, in 1917, em 1917, the papacy is setting itself up against the King of the South, o papado está se armando contra o Rei do Sul, who is in the process of rising. que está no processo de ascensão. And this call, E esse chamado, the raising up of a prophet to overturn the papal leadership, o levantar de uma profeta para poder a call of a prophet to, overturn the papal leadership, para derrubar a liderança papal, Pius XII, Pio XII. and you also have Lucia, Sorry. I translated prophet in the feminine. Então isso provocou a ascensão de um profeta para derrubar a liderança papal, que é Pio XII. Okay. and you also have a young woman E também temos uma jovem receiving visions. que está recebendo visões. And all of this that's going on inside the papacy E tudo isso que está ocorrendo dentro do papado is not for a war over 100 years later. não é para uma guerra que vai acontecer só 100 anos depois. It's for World War II, É para a Segunda Guerra Mundial, where it's Stalin onde Stalin, as the King of the South como rei do Sul, against Hitler. está lutando contra Hitler.
And the time you get to 1939 when this war is beginning, E ao tempo em que nós chegamos em 1919, quando essa guerra está começando, Hitler is in an alliance with the Pope. Hitler está em uma aliança com o papado. They'd already signed a treaty Eles já assinaram um tratado and were working together. e estão trabalhando juntos. So when we're discussing the King of the South, Então, quando nós estamos discutindo o Rei do Sul, we're going to discuss the nós history vamos discutir a história of Pyrrhus de Pirro in two parts. em duas partes. His history in Macedonia and in Italy. A história dele na Macedônia e na Itália. We read Daniel 8 verses 5 to 8. Nós lemos Daniel 8, versículos 5 a 8. If you would turn to those verses, Se vocês forem para esses versos, I'll ask Brother Emilis o irmão Emilis to explain them to us. vai explicar eles pra gente. If you don't want to read them, Se você não quiser ler esses versículos, Daniel 8 verses 5 to 8. Daniel 5, versículos 5 a 8. You want me to read them? Daniel 8, versículos 5 a 8. Don't read them, just describe to us what is happening. Não precisa ler, só descreve pra gente o que está acontecendo. Okay. So, in verse 5, when he's beholding the he-goat, Então, no versículo 5, ele está contemplando um carneiro, Who's não, um bode, who's running very violently towards the ram. está correndo violentamente contra o carneiro. That's a description of Greece coming towards Medo-Persia, Essa é uma descrição da Grécia atacando a Medo-Pérsia, and which are represented by the two horns. que é uma representação dos dois chifres. And then we see throughout the verses that the he-goat has a notable horn, E temos esses versos onde o bode tem esse chifre notável, and that is a representation of Alexander the Great, we know. e esse é uma representação de Alexandre o Grande. And in verse 8, No verso 8, we see that when this horn, which is Alexander the Great, is strong, que é quando esse chifre, que é Alexandre o Grande, it is Cresce. broken. ele o quê? It is broken, Ele é quebrado, signifying significando the fall of that kingdom. a queda desse reino. And we see that the next sequence of events that's portrayed E nós vemos que a próxima sequência de eventos que aparece is these four notable horns coming up in the one horn's place. são esses 4 chifres que surgem no local desse chifre, substituindo o chifre notável. So Alexander the Great dies in 323 BC. Então Alexandre o Grande morre em 323 a.C. We see 4 Diadochi wars. Temos 4 guerras dos Diádocos At the end of the 4th, the Battle of Ipsus. e no final das 4 a batalha de Ipso. And it's here that his kingdom is divided into north, south, east, and west. E é aqui que o seu reino é dividido entre norte, sul, leste e oeste. And this is 301 BC. Isso é 301 a.C. So we'll close now. A gente vai encerrar agora. I just wanted to remind us, and we can dwell on these things, Eu simplesmente quero que a gente se lembre, para que a gente possa meditar nisso, of how Daniel phrases these verses. sobre como é que Daniel ele formula esses versos. The history he's skipping. A história que ele está saltando. We'll go back and review that as we begin Sunday evening. Nós vamos retornar a isso e vamos revisar isso quando a gente começar nossas aulas de domingo. And we'll start to trace Pyrrhus' role in the affairs of Macedonia. E ela vai tentar rastrear a obra de Pirro em Macedônia. If you would kneel with me in prayer, Se we'll vocês close. puderem se ajoelhar comigo e orar. Dear Father in heaven, Querido Pai Celestial, thank you, Lord, for our blessings muito obrigado, Senhor, por tantas bênçãos and for the rain, Lord. e pela chuva, Senhor. I pray that you'll bless these hours, Peço que o Senhor possa abençoar essas horas. bless our brethren as they meet all over the world. Abençoe nossos irmãos que estão se encontrando ao redor de todo mundo. And I pray you'll grant us your latter rain E eu oro para que o Senhor nos derrame sua chuva serôdia. and the true understanding of who and what you are. E um verdadeiro entendimento de quem é o Senhor e como o Senhor é. I pray this in Jesus' name. Eu oro isso no nome de Jesus. Amen. Amém.